O cérebro humano. Versão brasileira Álamo. O cérebro humano é a mais complexa estrutura que a humanidade conhece. Uma equipe cirúrgica está aqui reunida para operar uma jovem de 22 anos que sofre de ataques epiléticos. A paciente está sujeita ao que se poderia chamar de tempestades elétricas no cérebro. O cirurgião terá que localizar e remover a fonte de tais tempestades. Para consegui-lo, a equipe procede a uma cuidadosa exploração com eletrodos na superfície do cérebro. Os eletrodos detectam a atividade elétrica de diversas áreas. Esta atividade é registrada num gráfico e mostrada no monitor de vídeo para ser interpretada pelo cirurgião e os demais médicos. Registros fora do normal informam a equipe onde se localiza o foco da epilepsia. Este procedimento demonstra que o cérebro possui uma organização que pode ser explorada por mais difícil que esta tarefa pareça. O cérebro humano, afinal, é uma estrutura composta de proteínas, gorduras, água e outras substâncias químicas. Um cérebro adulto pesa em média 1.200 gramas e tem a consistência de um pudim espesso. Como parte integrante do sistema nervoso do organismo, ele controla nossos atos e permite-nos interagir com o meio ambiente. As unidades fundamentais de trabalho do cérebro e do sistema nervoso são células chamadas neurônios. Só o cérebro possui 10 bilhões deles. A tarefa de cada um é gerar, receber e emitir impulsos. Podemos imaginar esses impulsos se propagando de duas formas, elétrica e quimicamente. Essencialmente, nossos pensamentos são os resultados desses impulsos. Um neurônio típico consiste de um corpo celular, um conjunto de ramos receptores para os impulsos que chegam e um ramo maior, emissor para os que saem. O impulso elétrico se inicia quando um ramo receptor é estimulado. O impulso viaja através do corpo celular e depois ao longo do ramo emissor. Quando atinge a junção com outra célula, estimula a liberação de um transmissor químico. Esta substância química atravessa um espaço repleto de um fluido chamado sinapse para ser recebido pela célula seguinte. Pode, então, fazer com que esta célula dispare, como no caso presente, ou pode impedi-la de fazê-lo. Dezenas de substâncias químicas transmissoras foram recentemente descobertas no cérebro. A deficiência de uma substância química transmissora chamada dopamina em determinado setor do cérebro deste homem conferiu-lhe uma expressão facial semelhante a uma máscara, bem como tremores nos membros. Esses são os sintomas da doença de Parkinson, bastante comum em pessoas mais idosas. Ocorre uma produção insuficiente de dopamina. Em alguns casos, pode-se tratar do paciente com um medicamento chamado L-Dopa, o qual, no seu efeito, substitui o transmissor. Podemos voltar à cirurgia cerebral para demonstrar a natureza elétrica do sistema nervoso. Além de registrar a atividade elétrica do cérebro, o cirurgião usará outro tipo de eletrodo para introduzir uma pequena corrente elétrica no cérebro da paciente. Em essência, o que ele faz é criar um impulso nervoso que se propaga pelo sistema nervoso. A paciente precisa estar consciente para relatar ao médico os resultados da investigação. Sentirá pouca ou nenhuma dor, porque o cérebro não possui órgãos de sentido próprio. Quando você vê a boca da paciente se abrindo, é porque o médico estimulou a área cerebral que controla a boca. Ela não a está movendo por vontade própria. Ao invés, a paciente poderá sentir um formigamento em outra parte do corpo. O impulso poderia até fazer a paciente enxergar coisas que não existem ou ouvir música. O efeito depende do local estimulado. Avanços na ciência e na tecnologia permitem aos seres humanos realizar verdadeiros feitos, mas, na verdade, ainda não se sabe totalmente como é que o cérebro funciona, como é que ele regula o organismo, de que forma raciocina, sonha e se explica a si mesmo. Nosso conhecimento sobre a existência dos neurônios não tem mais de um século.
Há menos de 50 anos, compreendemos seus mecanismos elétricos básicos. Sua química continua sendo um vasto campo para pesquisa. A tarefa da exploração torna-se ainda mais complicada porque as diversas partes do cérebro não são tão visíveis como mostra a nossa ilustração. Na verdade, o cérebro é muito compacto. Os neurônios são sustentados por outros tipos de tecidos que regulam a química cerebral e suprem os neurônios com nutrientes. Não obstante, podemos observar alguma coisa na organização do cérebro examinando-o num corte transversal. Observamos tênues diferenças de cor que se tornam mais evidentes se usarmos um corante no tecido. As áreas escuras, chamadas massa cinzenta, contêm os corpos celulares e os ramos receptores dos neurônios. São centros de atividade cerebral. As áreas mais claras, chamadas substância branca, são dominadas pelos ramos emissores que levam os impulsos de um local a outro. O cérebro humano é inigualável em sua capacidade de explorar, criar, adaptar e raciocinar a respeito de si mesmo. Poder-se imaginar que ele é diferente de tudo que existe na Terra, mas sua estrutura não é tão singular assim. De fato, traz consigo uma longa herança evolucionária. Neurônios podem ser observados até mesmo em animais muito primitivos, desprovidos de cérebro, como a medusa. Os cérebros de muitos animais vertebrados possuem uma estrutura básica semelhante à nossa. Estudando o cérebro desses animais, aprendemos muita coisa sobre o nosso. O cérebro é constituído de 3 partes principais. Eis aqui o cérebro de um peixe. Possui um tronco cerebral, um cerebelo e um cerebrum. Trata-se de um cérebro muito primitivo. O crocodilo já é um animal mais complexo. Seu cérebro é maior proporcionalmente ao corpo. Mas ele também tem tronco cerebral, cerebelo e cerebrum. O ganso é mais complexo ainda. Tronco cerebral, cerebelo e cerebrum. A inteligência de uma espécie animal depende em grande parte do tamanho do seu cérebro em relação ao corpo. À medida que vamos subindo na escala evolucionária, observamos um aumento no tamanho do cérebro. O cérebro humano, embora tendo a mesma estrutura de 3 partes, dispõe de um cérebro maior e mais altamente desenvolvido do que o de qualquer outro animal. Todavia, entre os seres humanos quase não existe relação entre o tamanho do cérebro e a inteligência. Mais do que qualquer parte do cérebro, nosso cérebro nos faz humanos, mas não funcionaríamos sem as demais partes. O cérebro é um órgão muito delicado e, para sua proteção, flutua em um líquido envolvido por 3 camadas de membranas, alojando-se numa estrutura óssea chamada crânio. Apesar das camadas protetoras, o cérebro continua sendo um órgão vulnerável. Golpes repetidos podem causar danos permanentes com o passar do tempo, e uma única batida forte na cabeça, mesmo que não rache o crânio, pode interromper o funcionamento normal, deixando a vítima inconsciente. Cessa o raciocínio. Perde-se o controle consciente sobre os músculos e a informação sensorial não é obedecida, embora o coração continue pulsando e os pulmões sigam respirando. Todos esses mecanismos vitais são controlados por uma das partes mais duráveis do cérebro, o tronco cerebral. É um centro de controle automático de muitas importantes ações involuntárias do organismo. E é a via por onde passam os impulsos que vão e vêm entre o corpo e o resto do cérebro. Considerem o corpo como uma espécie de máquina com certas ações básicas que devem ser mantidas e coordenadas, não importa qual o estado de nossa mente.
O tronco cerebral ajuda a atender a esta finalidade. Ele regula os batimentos cardíacos e a respiração. Ajuda a despertar do sono o resto do cérebro, ativando as demais áreas. Regula a pressão sanguínea a cada momento. Se falhasse nesta tarefa, desmaiaríamos cada vez que nos levantássemos. Controla certos reflexos, como o ato de piscar e o ajustamento dos olhos às vibrações de claridade. Dirige ações involuntárias necessárias para o ato de comer, como a produção de saliva e a coordenação dos músculos usados para engolir. Ficamos livres para pensar sobre outras coisas, mas não nos permite negligenciar as necessidades básicas do organismo na hora certa. Por exemplo, se a comida descer pela via errada, o tronco cerebral nos leva a tossir. Quando o tronco cerebral é danificado, as repercussões podem ser sérias: paralisia, coma, morte. O cerebelo também é uma parte automática do cérebro. Mas, ao contrário do tronco cerebral, não inicia ações próprias. Serve antes como uma espécie de regulador e coordenador dos músculos. O corpo tem centenas de músculos. Quando executamos uma ação, não há necessidade de pensar quais os músculos que deverão ser contraídos ou relaxados no momento exato. Nós simplesmente nos movemos. Normalmente, o cerebelo guia os músculos uniformemente através das ações que desejamos executar. Ajuda-nos a manter o tono muscular, a postura, o equilíbrio e orienta nossos corpos no espaço. Parece funcionar comparando impulsos nervosos de todas as partes do corpo e do cérebro para assegurar que nossos músculos executem o que desejamos. Quando praticamos o movimento repetidamente, o cerebelo é uma das áreas do cérebro que se beneficia. Esta mulher sofre de esclerose múltipla, uma doença que, neste caso, impede o cerebelo de coordenar os músculos do seu organismo. Para ela, até mesmo os movimentos mais simples que a maioria das pessoas considera normais tornam-se extremamente difíceis. O cerebelo, assim como o tronco cerebral, é automático. São estruturas que executam suas tarefas, quer pensemos nelas ou não. As ações voluntárias são geradas pelo cérebro, uma estrutura tão complicada que continua em grande parte um mistério. Examinando anatomicamente, observam-se 3 áreas principais no cérebro. Suas partes mais internas são, às vezes, consideradas partes integrantes do tronco cerebral. Da mesma forma que o tronco cerebral, estas partes são centros de controle automático para certas funções essenciais, tais como o regulamento de nossa química, do sono, do apetite, da temperatura e outras. Impulsos de todo o cérebro e de todo o corpo passam por esta área, que funciona como uma espécie de estação repetidora. Por exemplo, quando o organismo necessita de alimento, esta parte do cérebro recebe a informação e a remete às áreas acima dela e sentimos fome conscientemente. Se houver assuntos mais urgentes necessitando de atenção, a fome será suprimida e a informação mais importante entra no consciente. As emoções são geradas por outro complexo chamado sistema límbico. Se certas áreas do sistema límbico forem estimuladas por um eletrodo, o paciente sentirá uma emoção. O sistema límbico também contém importantes centros de aprendizado, e é através dele que percebemos o sentido do olfato. Os demais sentidos são percebidos principalmente nas camadas mais externas do cérebro, o córtex. O córtex é uma espécie de tecido amarrotado de massa cinzenta. É amarrotado para que maior quantidade dele caiba dentro do crânio. O controle consciente de muitos músculos da fala e do raciocínio são funções do córtex.
Na verdade, é com o córtex que o cérebro humano consegue pensar sobre si próprio e explorar-se. Como o resto do cérebro, é dividido em 2 hemisférios principais. Os cientistas ficaram sabendo muita coisa sobre o córtex através da técnica de cirurgia cerebral que observamos antes. Estimulando eletricamente o cérebro de milhares de pacientes, conseguiram criar um mapa generalizado do córtex. Impulsos são enviados ao cérebro a partir dos órgãos dos sentidos. No córtex são interpretados como som, visão, paladar ou tato. Pelo mapeamento, determinamos que a audição é percebida aqui. A visão fica aqui atrás. Paladar. Tato. Controle muscular consciente. As funções exatas de muitas zonas do cérebro, chamadas áreas de associação, são menos conhecidas. Parecem reunir a informação de modo a formar pensamentos, planos e ideias. As cirurgias como a que vimos são realizadas somente quando absolutamente necessárias. Por motivos óbvios, torna-se difícil estudar diretamente um cérebro humano vivo. Boa parte do nosso conhecimento resultou do estudo dos efeitos das avarias cerebrais de nossos semelhantes. Os neurônios estão entre as células mais delicadas do corpo. Na infância, temos maior quantidade deles do que em qualquer outra fase da vida. Vão morrendo sem serem substituídos e são tão numerosos que poucos somos afetados por sua perda gradual. Quando, porém, uma grande área é subitamente danificada, o resultado pode ser catastrófico. E, ironicamente, a ciência beneficia-se dessa tragédia. Há um ano, com 32 anos de idade, esta mulher sofreu um derrame. Parte de seu cérebro foi bloqueado por um coágulo de sangue. Atualmente está parcialmente paralisada no lado direito de seu corpo. O dano ocorreu nesta área, que controla conscientemente determinados músculos do lado esquerdo do córtex, tornando-se evidente que os músculos e o sentido do tato do lado direito do corpo são controlados pelo hemisfério esquerdo do cérebro e os do lado esquerdo do corpo pelo hemisfério direito. Os caminhos dos nervos se cruzam no tronco cerebral. Não há nada de errado com os músculos dela. Seu cérebro é que se encontra simplesmente incapaz de guiá-los. Se uma das áreas de associação for danificada, os resultados podem ficar de mais difícil interpretação. Este homem sofreu um derrame que atingiu uma área de associação do lado direito de seu cérebro. Ele agora está com o lado esquerdo esquecido. É como se ele esquecesse que tem um lado esquerdo ou mesmo que existe uma esquerda. A terapeuta trabalha com ele para torná-lo mais consciente de que tem um lado esquerdo. Pede-lhe que use ambas as mãos para agarrar uma bola. Durante um curto espaço de tempo, ele atende. Alguns pacientes que têm essa área mais seriamente danificada chegam mesmo ao ponto de negar que tenham um lado esquerdo. Dirão que o braço pertence a outra pessoa que está pregando uma peça neles. Mas no caso deste paciente, a doença não se apresenta tão grave. Finalmente, o braço acabará caído ao longo do corpo, esquecido. Como os hemisférios cerebrais parecem simétricos, poder-se-ia esperar que funcionassem igualmente. Na verdade, não é este o caso. Este homem está sendo submetido à terapia para vencer uma dificuldade resultante de um derrame do lado esquerdo do seu cérebro. Está confinado a uma cadeira de rodas e trabalha para corrigir um defeito da fala. Não tem dificuldades para entender outras pessoas, no entanto, acha difícil dar nome a algumas coisas. Uma moça jovem. Uma moça. Pode dizer com que letra começa? Digamos, um panheiro. Pinheiro. Pinheiro. Ótimo. O cérebro tem 2 áreas principais da fala. Estão usualmente localizadas no hemisfério esquerdo do córtex. Se qualquer uma delas for parcialmente danificada, isto poderá resultar em problemas muito específicos da fala, como o que acabamos de ver.
Se o problema tivesse acontecido no mesmo lugar, no hemisfério direito, provavelmente não haveria nenhuma dificuldade da fala. O ursinho. Ótimo, Pomba. Pombinha. ótimo. Um dos casos mais notáveis e elucidativos de dano cerebral começou no outono de 1848. Um dia, um homem chamado Phineas Gage, dos Estados Unidos, estava trabalhando com dinamite numa pedreira. Usando uma haste de ferro, ele socava dinamite num buraco feito no solo rochoso. A dinamite explodiu e projetou a haste de ferro para dentro de sua cabeça. A haste entrou aqui. Atravessou a parte frontal de seu cérebro e depois saiu. Parecia quase um milagre. Phineas Gage conseguiu sobreviver, apesar da violenta destruição de boa parte de seu cérebro. Para os estranhos, parecia uma pessoa normal, mas para os amigos transformou-se num homem bem diferente. Ele, que antes era um trabalhador típico e competente, tornou-se um homem obstinado, irascível e imprevidente. O dano sofrido por seu cérebro mudou a personalidade de Phineas Gage para o resto de sua vida. Ficou patente, então, que a parte frontal de nosso cérebro capacita-nos a controlar nossas emoções e a fazer planos para o futuro. Phineas Gage perdeu essas áreas. Em 1848, a cirurgia cerebral era uma coisa impossível, quase inconcebível. Atualmente faz parte do cotidiano. Embora muitas das capacidades do cérebro escapem à nossa compreensão, temos certeza que um dia chegaremos lá. O cérebro é um órgão certamente mais delicado e complicado do que o rim ou um músculo, e mais importante para nós porque, de alguma forma, é nossa essência. Mas ainda assim é um órgão. Continua sendo um profundo mistério, uma unidade ímpar de trabalho, uma combinação de eletricidade e química, uma estrutura que se esforça para se conhecer.